Capítulo 1517 Teste final Parte 1 A Alexa precisou ler apenas algumas linhas dos arquivos da árvore para entender a verdade por trás das palavras de Lilith sobre a crueldade do mundo. É por isso que você ainda é um aprendiz? O elfo disse. Sim. Desde que percebi que era uma anomalia, sabia que as pessoas não me deixariam em paz pela bondade de seus corações. Eu precisava pegar emprestado o poder do reino e de um ancião do conselho para evitar me tornar uma marionete. Até aí tudo bem. Lilith respondeu. Chega de conversas deprimentes. Vamos trabalhar então. A Alexa levantou-se e descobriu o cajado da Yggdrasil, sem ter ideia de quão inúteis eram suas precauções. Poucos dias depois, a expedição terminou depois que cada discípulo foi testado várias vezes quanto ao trabalho em equipe, lealdade e confiabilidade. Depois que seu comportamento foi estabelecido, chegou a hora de Inxialot iniciar o teste final. Os aprendizes tiveram que provar que eram capazes de lutar como um exército e que aprenderam com a derrota nas mãos dos gárgulas durante o primeiro dia. Se eles falhassem novamente, o conselho teria sido forçado a treiná-los adequadamente, preparando campos de treinamento para despertos. Sem disciplina e trabalho em equipe, o conselho não teria chance contra o exército de escravos despertos de Trut. Em vez de perder tempo com uma luta inútil, eles poderiam muito bem se render e deixar a porta aberta para ela. O dia começou como qualquer outro, com os aprendizes vasculhando cada canto da cidade em busca de legados místicos. Atung Sorenot, aprendiz de Ragu, havia pontuado diversas peças e dicas sobre técnicas de respiração que ela esperava que, uma vez examinadas junto com seu mentor, lhe dessem o insight que ainda faltava para entender o segredo por trás do núcleo violeta. Atung não tinha os olhos de Minadion, mas sua equipe ficou atrás apenas das plantas em número de relíquias encontradas. Ela aprendeu com seu mentor tanto a visão da Terra quanto como maximizar o poder das matrizes, mas ela não podia se comparar com as habilidades únicas de linhagem dos Fae. O povo das plantas podia se mover livremente pelo solo e até mesmo se comunicar com a vegetação local em busca de pistas, dando-lhes uma vantagem sobre a competição que nenhum feitiço poderia compensar. Isso é estranho. Atung disse enquanto batia no chão com sua arma a cada passo que dava para que a visão da Terra lhe permitisse seguir as vibrações e encontrar salas ou interruptores escondidos. Tenho quase certeza de que vi os Fae explorando este lugar ontem, mas acabei de encontrar um corredor subterrâneo cujas armadilhas ainda estão operacionais. Os Fae deveriam ter-o encontrado facilmente, mas se o fizessem, as matrizes defensivas já teriam sido desabilitado. Talvez eles tenham perdido. Temania, um homem de cabelos castanhos com aparência de matador de mulheres, encolheu os ombros. Ou talvez eles não soubessem como desativar as proteções e passaram para um alvo mais fácil. Talvez. Atung disse depois de estudar o intrincado conjunto de formações mágicas que se entrelaçavam, formando o conjunto equivalente ao nó de um marinheiro. Os Fae não são criaturas pacientes o suficiente para resolver algo assim, mas acho estranho que eles não tenham pelo menos tentado forçar a entrada. Seus corpos são quase imortais e com a fusão com a escuridão, eles não sentiriam dor. A verdade é que Inxialot abriu o túnel ao amanhecer. Na época em que os Fae exploraram aquele quarteirão da cidade, não havia nada que pudessem encontrar. Você pode abri-lo ou precisamos pedir ajuda? Enya, uma linda ruiva que ficou presa no núcleo azul brilhante por quase um século, disse. Dividir o saque é melhor do que perdi-lo completamente, e com meu aprendizado chegando ao fim, preciso de todos os recursos que puder conseguir. Bons deuses! Temania disse irritada. Conseguimos isso depois que você disse isso nas primeiras 100 vezes. Deu tempo, sim? Fácil para você dizer. Seu mestre é a mamãe querida, e mesmo no final do seu aprendizado você terá um bom lugar para morar e um legado de linhagem, apenas foda-se já. Atung pôs fim à enésima briga enquanto lamentava interiormente não ter conseguido se juntar a um grupo melhor do que um casal de crianças irritantes. Na verdade, eles eram mais velhos que ela, mas ela se sentia como se estivesse presa como babá de pirralhos imaturos.
A ganância, o medo e a ambição trouxeram à tona o que havia de pior na maioria das pessoas, interrompendo até mesmo a forma mais básica de trabalho em equipe na esperança de conseguir um único pedaço a mais do que os outros. Os dois lixes que assistiam à cena devoraram pipoca enquanto esperavam que os dois jovens seguissem a ordem e refrescassem a memória sobre a disciplina perdida do sexo. Infelizmente, eles permaneceram totalmente desapontados. Os jovens ficaram parados enquanto seu líder desvendava as matrizes, uma de cada vez, na ordem correta. Você precisa descansar um pouco antes de descer. Temania disse enquanto oferecia um tônico a Atung. Não há tempo para isso. Se outro grupo chegar de outro corredor, eles chegarão primeiro ao tesouro. Ela engoliu o tônico e usou o revigoramento para recuperar suas forças. Outro corredor. Enya repetiu. Ela invejou a Tung por ter um mestre que não apenas desenvolveu técnicas únicas como a visão da Terra, mas também lhe ensinou mais sobre matrizes do que a maioria dos anciões sabia, apesar de ser séculos mais velho que ela. Sim. O corredor leva a uma área central cheia de itens encantados que está conectada a vários outros túneis. Atingimos o veio principal, mas outros podem ter feito o mesmo. A Tung não tinha ideia de que os acessos múltiplos eram um truque. Inxialot queria que a câmara final fosse encontrada o mais rápido possível para que seu castigo cruel e incomum terminasse. Ele mal podia esperar para voltar ao seu laboratório e voltar aos seus amados experimentos. A Tung respirou fundo e 3 formações mágicas comprimidas no tamanho de um frisbee apareceram em seus pulsos e atrás de suas costas. Foi uma das técnicas mais valorizadas de Ragu, matrizes portáteis. Isso fez com que a mana tomasse forma física, aliviando a mente do mago do fardo de manter as formações mágicas prontas. A Tung poderia carregá-los, gastando uma quantidade mínima de energia para manter as matrizes ativas. Ela só precisava inserir as coordenadas dimensionais de sua área de efeito para ativar seus poderes. Um aceno de sua mão direita lançou o conjunto correspondente no meio da praça da cidade, a uma distância piscante do salão comum fortificado. Então, ela conjurou uma nova matriz em torno de sua mão agora livre e fez com que seus companheiros assumissem a liderança. Enya reclamou tanto que Lito parecia um senhor otimismo em comparação, mas ela era uma excelente lutadora. Seu mestre lhe ensinou as especializações Mago de Batalha e Cavaleiro Mago, tornando Enya capaz de mudar do ataque para a defesa de acordo com as circunstâncias. Sou eu ou isso é muito fácil? Ela perguntou enquanto desativava as armadilhas que a visão da vida revelou. Não, você está certo. No entanto, tanto meu conjunto de feitiços de detecção quanto meus sentidos místicos não conseguem encontrar nenhuma armadilha escondida. A Tung assentiu. Temania? Nele. O jovem congelou o corredor, cobrindo como uma espessa camada de gelo que acionaria armadilhas mecânicas e impediria a ativação das placas de pressão. Nada. É como se depois de colocar aquelas enormes matrizes o criador deste lugar se cansasse de seu trabalho e desistisse no meio do caminho. Ele disse surpreso. Mago Supremo capítulo 1518 culpado da acusação. Inxialot gritou para a tela enquanto preparava os sensores e uma nova porção de pipoca. Agora moeva essa bunda e me deixe ir para casa. Mesmo assim, o grupo avançou com cautela, demorando-se para vasculhar os arredores e encontrar algumas pequenas etiquetas marcadas como armadilha de espaço reservado. Curti essa parte da filmagem. Inxialot disse a Zougrish. Se o conselho descobrir que fiz um trabalho pela metade, estarei em apuros. Vamos lá, chefe. O outro lixo não conseguia lembrar qual botão era qual e encaminhou uma cópia da filmagem para todos os envolvidos. Para a grande consternação de Inxialot, quando os jovens chegaram ao fim do corredor, tornaram-se ainda mais cautelosos. A sala à frente deles era um cubo perfeito com um lado de mais de 30 metros, 100 pés, que estava vazio, exceto por um altar de pedra no centro. Eu não gosto disso nem um pouco. Temania disse enquanto apontava para a enorme pilha de adamante purificado que descansava no altar. O fluxo de energia mundial através do metal era tão poderoso que quase cegou a visão da vida. Pelos deuses! Enya disse incrédula.
É verdade o que dizem. Se você pagar amendoins, ganha macacos. A etiqueta do tamanho de um outdoor marcada como armadilha enorme para a bunda em linguagem antiga saindo do adamante os fez avançar ainda mais lentamente. Zougrish, eu disse para você remover a etiqueta depois de colocarmos o adamante. Inxalot disse. Ratpak, eu disse para você remover a etiqueta depois de colocarmos o adamante. Zougrish disse. Não, você não fez isso. Os pequenos mortos-vivos responderam enquanto lhes mostravam a gravação dos lixes enviando mortos-vivos menores para colocar o adamante e ignorando os apelos de Ratpak para remover a etiqueta. Naquele dia, eles estavam tão ocupados discutindo uma teoria mágica e inovadora que vários aprendizes quase morreram em uma armadilha que os lixes não conseguiram desativar a tempo. Ratpak tentou entrar no corredor para fazer isso sozinho, mas as matrizes de proteção quase o destruíram. Enquanto isso, o grupo de Atung procurou em toda parte pela suposta armadilha enorme, mas sem sucesso. A visão da terra de Atung, a guarda absoluta de Enya, uma versão desperta da guarda completa e os feitiços de gelo de Temania não conseguiram encontrar nada. Eu gostaria de pensar que, assim como as armadilhas de espaço reservado, o cara que construiu este lugar também não colocou a enorme armadilha, mas que Adamante está purificado. Ninguém, nem mesmo um Lich, seria tão estúpido quanto deixá-lo desprotegido. Os dois Liches ressentiram-se profundamente das palavras de Temania. Acordado. Atung assentiu. Vamos com tudo. Prepare-se para teletransportar-se para a praça da cidade. Assim que terminar de preparar seu feitiço, Temania selará a sala inteira e Enya selará os corredores com seus escudos. Os dois despertos seguiram suas ordens, respectivamente cobrindo toda a sala com uma mistura de magia de gelo e terra que serviria como barreira protetora e conjurando 6 escudos grandes o suficiente para cobrir as entradas dos túneis. O feitiço de nível 5 de Enya, Morte Giratória, criou construções redondas que giravam em alta velocidade. Isso, junto com suas bordas afiadas e as pontas na frente dos escudos, os transformavam em serras circulares omnidirecionais. Você está pronto? Atung perguntou, obtendo um aceno de cabeça em resposta. Ela então soltou a matriz em sua mão esquerda, colocando-a no adamante. A matriz de teleporte estava ligada àquela que ela havia deixado do lado de fora, movendo o metal mágico para uma posição segura sem o risco de chegar perto do altar. Por alguns segundos, nada aconteceu. O adamante desaparecido não parecia ter acionado uma placa de pressão nem nenhuma das matrizes nos corredores. Então, toda a sala começou a tremer e a parede de gelo com mais de 1 metro, terceiro, de espessura que Temania havia criado rachou. As engrenagens atrás das paredes de pedra tentavam, sem sucesso, mudar a forma da sala, reorganizando os blocos de pedra que os compunham, mas o resto da estrutura não apresentava esse problema. Tanto o corredor à frente deles quanto aquele de onde vieram começaram a se abrir, revelando a presença do que pareciam ser dutos de ar entre os blocos. Uma espessa névoa multicolorida saiu das aberturas, inundando os corredores e deixando os despertos sem saída. Que porra é essa? Um feitiço? Enya perguntou depois de liberar um rio de chamas violetas que a névoa sufocou sem esforço como se fosse uma vela ao vento. Não é um feitiço. Temania respondeu. Se você olhar com atenção, em meio a todo esse fluxo de mana também há força vital. É uma coisa viva. Então por que meus escudos infundidos com escuridão não os retardam? Ela apontou para a névoa do arco-íris que entrava na sala por todos os corredores laterais, ignorando morte giratória. Atung gostaria de continuar acompanhando as mudanças na sala com a visão da Terra, mas a névoa os forçou a entrar na sala quadrada e ela não tinha dúvidas de que no momento em que chegassem ao altar algo ruim aconteceria. Urdidura. Os outros dois perguntaram a ela em tom de súplica. Ainda não. Se levarmos esta coisa para fora, isso colocará a expedição em perigo. Ao meu sinal. Ela mudou da visão da terra para a visão da vida, estudando a névoa enquanto eles recuavam. Merda, eu estava certo. Atung liberou as matrizes que ela mantinha na mão direita e nas costas, ligando-as entre si com as formações mágicas nos corredores. Agora.
O grupo se distanciou uma fração de segundo antes de chegar ao altar, depois que a névoa encheu completamente a sala quadrada. As matrizes de Atum acionaram aquelas que Entialot havia colocado nos corredores laterais, iniciando uma reação em cadeia que fez a estrutura subterrânea desabar. As primeiras explosões selaram a câmara subterrânea de modo que as explosões seguintes ricochetearam nas paredes, aumentando seu poder destrutivo em várias dobras. O grupo de despertos, em vez disso, chegou à praça da cidade com segurança e colocou o saque em seus amuletos dimensionais enquanto alertava os outros membros da expedição sobre a ameaça em questão através de seus amuletos de comunicação. Você realmente acredita que aquela coisa ainda está viva? Enya perguntou. Coisas, no plural. E sim, duvido que tenhamos terminado. Com toda a água que Temania sobrou e as ervas daninhas no solo, eles levarão segundos para se recuperarem. Atum respondeu enquanto usava o revigoramento e conjurava 3 novas matrizes ao mesmo tempo. Uriel e todos os falsos magos teriam morrido de inveja ao testemunhar a técnica de Haguk. Ao combinar vários métodos de lançamento, permitiu que Atum reduzisse bastante o tempo necessário para completar uma matriz. O que você, merda! Temania disse enquanto o chão da cidade começava a rachar, liberando o que pareciam ser vapores coloridos. Algumas pessoas ignoraram o chamado de Atum porque estavam muito ocupadas coletando seu próprio saque. Outros, como Lit, começaram a tecer seus feitiços. O que é essa coisa? Ele perguntou enquanto a névoa se transformava em um geyser explodindo enquanto as rachaduras na calçada se tornavam mais largas. Um enxame. Acredito que estamos enfrentando vários enxames. Vamos nos reunir em nossa base fortificada. Atum respondeu enquanto colocava suas matrizes de conjuração de escuridão bem em cima das fissuras, fazendo a névoa gemer de dor. Deuses, eu gostaria de poder ficar aqui e admirá-los o dia todo. Ela pensou que a matriz de detecção que ela havia escondido entre os outros dois lhe permitia investigar a natureza de seus inimigos. Continua no próximo vídeo.